Será que eu desobedeço meu chefe? E não faço abertura? Não, eu vou fazer a abertura, que eu não sou doida. Rê, eu vou fazer, mas que eu não vou fazer, porque eu quero falar da primeira vez que eu te vi. Ai, A que primeira vez que eu te lindo. vi, você estava sentado num jardim da casa da Alessandra Tosi. E era o aniversário dela. E eu olhei e falei, nossa, quem é essa mulher? Eu sentei do seu lado e a gente conversou a noite inteira. Eu ainda não tinha te visto em cena e eu fiquei completamente apaixonada por você, querendo ser sua melhor amiga. E para mim é uma alegria muito grande te receber aqui e poder, depois de que aquilo era 2019, eu acho. É, Você estava aqui, que você ia filmar alguma coisa, ainda não era isso. o Colônia. Era o Era o Colônia? Colônia já. Você ia filmar o É. Colônia, do André Ristum, que já esteve aqui com a gente. E agora, assim, depois de tanto tempo, reencontrar com você, sentar na sua frente para te entrevistar, sabendo que você viveu essa alegria de fazer um filme que virou um marco da nossa história, como o Martin Um, que representa, né, um movimento do nosso cinema. É uma alegria muito grande, muito orgulho, e estou muito honrada. Então, eu queria começar te agradecendo. Talvez pudesse ser o final, né? Mas eu gosto de embaralhar as cartas e deixar fluir de um jeito diferente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso A Caixa Preta. Esse é o nosso programa A Caixa Preta, se eu não me engano é o 10º ou 11º. E eu sou a Vanessa Prieto, eu sou atriz, cineasta, coordenadora da Academia Internacional de Cinema, dos cursos técnicos Filmworks e TAC, Técnico em Atuação para Cinema e TV. O Caixa Preta é um programa feito por pessoas que amam cinema e para pessoas que amam cinema. A gente está com a Rejane Faria, que é atriz, protagonista do filme Martin Um e de tantos outros, que eu vou precisar ler, porque eu não vou saber todos de cor. Então, eu peço um minutinho para os meus óculos, que a Rejane é um grande destaque do cinema mineiro e do cinema brasileiro e da renovação dos grandes talentos, das grandes atrizes negras do país. Em 2007, funda com outros atores o grupo 4Lo5, Teatro do Comum, importante coletivo de Belo Horizonte. Estreia no cinema, a convite da Filmes de Plástico, uma das produtoras mais premiadas de Minas Gerais e do Brasil, no curta 15, de Maurílio Martins, como a namorada da personagem de Carline Telles. Rejane Faria atua em mais 4 produções. Os curtas Rapsódia para um Homem Negro, em 2015, de Gabriel Martins, pelo qual recebe o prêmio de melhor atriz no Festival de Garnicê de Cinema, no Maranhão. E Nada, curta de Gabriel Martins, selecionado para a quinzena dos realizadores no Festival de Cannes. E Marte Um, que a gente já falou algumas vezes aqui, que foi indicado ao Oscar em 2023. E a Rejane recebeu também, por esse filme, o prêmio de melhor atriz. Melhor atriz do cinema nacional, prêmio Sesc Melhores do Cinema. Ah, que orgulho! É muito bonito te ouvir falar do nosso encontro. E eu fico te ouvindo, pensando, né, nesse tempo, que não é um tempo muito longo e que aconteceram tantas coisas, né? A pandemia mundial. Uma pandemia no meio e tantas atividades assim que foram desenvolvidas, mesmo com toda a dificuldade. E eu gosto muito, assim, quando eu converso com pessoas, em entrevistas, bate-papos, porque eu faço essa revisão histórica, né? De um período não muito longo, mas que muitas coisas, muitas atividades foram desenvolvidas. E eu tive um reconhecimento que, às vezes, a pessoa fica uma vida inteira trabalhando e não consegue ter. Então, assim, me sinto uma pessoa privilegiada. Sei que não é à toa, naturalmente, eu trabalho muito para isso, mas tem muitas pessoas também que trabalham e não atingem esse lugar, né? De ser reconhecido, não é de ser ovacionado, mas de ser reconhecido naquilo que ama fazer. E isso me dá um prazer muito grande e me estimula muito a continuar. E falar que dentro de uma escola, num programa que é desenvolvido aqui, né, com pessoas que estão super animadas, né, a desenvolver um trabalho artístico, para mim é muito importante, porque tudo para mim começou dentro de uma escola também. E eu vi as pessoas fazendo, vi a Carine, por exemplo, atuando, nunca imaginei que um dia eu fosse contracenar com Carine Telles. E daí a pouco eu estava ali com ela, hoje nós somos amigas, eu admiro muito o trabalho dela.
E fiquei muito olhando o que ela fazia, como que ela fazia. Então, eu acho que quando eu entro aqui, as pessoas querem me conhecer, querem me ver também, tem um significado muito potente, Sim. né? No sentido de que eu também quero fazer alguma coisa assim, que tenha significado, que tenha relevância, né? Que para mim, que para a própria pessoa seja algo muito relevante. Depois que é para mim, é para todo mundo, né? Mas tem isso... de ser uma pessoa que as pessoas se espelham sem como que eu vou dizer, sem a vaidade de dizer, olha, eu sou incrível e todo mundo quer ser como eu. Não, sou uma pessoa extremamente comum, normal, que também passei por escolas e que tive referências, né? Então, eu gosto dessa coisa de ser uma referência dentro do meu trabalho, assim. Porque eu acho que é importante. Todo mundo tem que se espelhar em alguma coisa, tem que se referenciar beber em alguma fonte, né? Então, quando eu me sinto fonte, eu me sinto muito feliz. E muito obrigada pelo convite. Eu estou já emocionada aqui, começando. A gente nem começou, eu já comecei a chorar. Porque eu realmente é muito bom te ver nesse lugar. E é muito bom saber que tinham várias pessoas aqui que estavam entusiasmadas para te encontrar. Eu nem consegui divulgar muito, porque a gente marcou um pouco de última hora. E que bom, não tem problema, que bom que aconteceu. E aí, saber que as pessoas estavam muito felizes aqui de te ver também. É muito legal proporcionar esses encontros, né? Dessa forma, assim, de falar, de apresentar as pessoas, e falar, a Regiane está aqui, de ver você sendo querida e amada. É muito, muito bacana, eu fico muito contente. Eu também. Porque eu acho que motiva muito eles, né? E eu queria aproveitar esse momento para perguntar como que você se sente tendo tido a oportunidade de atuar do lado de alguém tão importante como o Guilherme Dourado e ter sido dirigida por um outro cineasta tão importante como o Thiago Fischer no filme A Serra de Arrimo. Nossa, foi incrível. Foi uma das melhores experiências. Muito, mas muito incrível mesmo, assim, porque era um curta, um curta, né? Gente, para quem não está entendendo a minha brincadeira, o Guilherme Dourado é um ator aqui da escola, Exato. Nosso aluno, e o Thiago Fischer é um diretor formado na escola que fez um filme, e eu pedi para a Regiane, falei assim, Regiane, faz o curta do meu aluno, e ela topou. E então, era uma piada, enfim, que eles são jovens artistas começando. Verdade que foi muito emocionante para mim. Porque aí você... Mesmo já tendo feito os filmes, porque você já tinha filmado com grandes nomes. Né? Mas é isso, né? Quando você encontra pessoas que você percebe que elas parecem que já em outras vidas faziam aquilo. Né? Porque quando você me convida para trabalhar com alunos, normalmente você pensa, vai ser um curta amador, né? Cara, não. Hiper mega profissional, de um acolhimento, assim, eu tive uma recepção incrível, eu tive a oportunidade de conhecer outros atores, o do Rio de Janeiro, que é o toca viola, eu não lembro não é Edu, acho que Edu Machado, e o que é mais velho um pouquinho, que ai, gente, os nomes para mim são péssimos. A gente vai dar um Google, a gente já te fala. Me fala, me lembra. Serra de Arrimo. Ademir Emboaba. Gente, eu já tinha assistido Ademir em outros filmes, então quando eu conheci ele ali também para mim foi encantador. E a equipe de um profissionalismo incrível. Sabe um período de filmagem que você não tem nenhum problema, que você é estimulado o tempo inteiro, que o diretor te dá liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele tem controle, ele sabe o que ele quer. Uhum. Então, você tem uma liberdade ali dentro do sonho dele, você vira parte do sonho desse roteirista e diretor. O Serra de Arrimo é uma história que tem relação com a família do diretor, do Thiago. Então, assim, a mãe dele foi lá visitar o set. Então, assim, era um negócio pequeno, mas assim grandioso de afeto e da certeza dele daquilo que ele queria fazer. E isso, para mim, é muito caro. Assim. Em Belo Horizonte, nós temos a Universidade de Cinema, a UNA, é o único curso de graduação de cinema que a gente tem em BH. É pública, particular? É particular. Mas tem os benefícios, né, dos projetos estudantis do governo. E lá, o TCC é sempre um filme, um curto, um longa,
que os alunos têm que fazer. Eu sou muito chamada para fazer. Eu aceito todos. Aí eles falam, Régia, mas a gente não tem assim um dinheiro e tal, a gente tem aqui uma ajuda de custo de R$ 100. Eu falo, não, gente, não está ajudando o custo, R$ 100. Não. Mas tudo bem, vamos lá fazer. E, de verdade, assim, eu não incomodo de... A única coisa que eu preciso ajeitar com eles é a questão de agenda, mas sempre a gente consegue. Normalmente são curtas, e eles conseguem fazer ali em 3, 4 dias, no máximo uma semana, então a gente consegue se ajeitar para fazer. Mas eu faço todos, porque é de um vigor e de um frescor você trabalhar com alunos, Sim. Ou formandos, né? Que te dá muita energia, você aprende muito com eles, né? E gosto disso também, de emprestar um pouco da minha experiência para eles. Mas chego lá e fico na minha, assim, como se eu nada fora, e deixo na mão do diretor. Vamos embora, vamos ver o que você quer fazer. Eu estou aqui nas suas mãos, e no momento certo eu vejo como que eu consigo contribuir com o meu lado criativo para esse personagem que você está me dando. Mas eu fiquei muito feliz de fazer o Serra e tô louca assim já para ver o resultado. Eu tô na E o Gui batalha. Dourado, um amor. Eu falei, a Regiane vai estar na escola, vai lá. Ele, não posso, tô trabalhando. Um beijo, Dourado. Olha, e esse processo, foi assim que você conheceu o Gabriel? Como que você conheceu o Gabriel Martins? Não, o Gabriel foi uma outra história. Assim, eu era funcionária pública até 2017. E acho que 2011, 12... não, vamos voltar um pouquinho. Em 2007, a gente fez uma cena curta, nós da universidade, alunos da universidade. Você já estava fazendo teatro na UFMG. Na UFMG. E aí, ali, a gente começou a fazer uns exercícios juntos, um grupo de alunos, e esse grupo se tornou um grupo de verdade, que é o 4Lo5, que esse ano faz 16 anos. Parabéns. Delícia. A gente tem 7 espetáculos em repertório, a gente faz pesquisa de atuação, a gente faz um teatro autoral, nós temos todos os nossos espetáculos publicados em livro, temos uma editora, assim, várias coisas aconteceram nesses 16 anos. E o nosso primeiro espetáculo, É Só Uma Formalidade, ele estreou em 2009. E o Thiago Macedo Correia, que é o produtor da Filmes de Plástico, ele viu esse espetáculo em 2009. Lá para 2012, eu recebo uma ligação dele falando, olha, te vi no espetáculo em 2009 e quero te apresentar para o diretor de uma pequena produtora da cidade de Contagem, porque você tem todas as características de uma personagem do roteiro dele, e eu queria que ele conversasse com você. Isso já era o curta, né? Já era o curta, o 15. O 15. E aí o Maurílio foi até os Correios, onde eu trabalhava, num final de dia, e a gente ficou de umas 6 da tarde até umas 9h30, 10 horas, conversando no refeitório, já tinha todo mundo indo embora, e a gente ficou sentado ali, conversando sobre roteiro, Eu falei para ele, cara, eu sou do teatro, assim... O máximo que eu já fiz de audiovisual foi um vídeo ou outro que um colega de escola me pediu para atuar. Eu não tenho intimidade com audiovisual. Ele falou, mas você tem o que eu quero, que é essa personalidade forte, o seu físico, tudo contribui para o que eu quero. Você é uma mulher preta, que eu quero uma mulher preta nesse filme, e tal, e não sei o quê. Eu falei, ok, então, se você está acreditando, né, eu topo. E aí a gente foi. E eu realmente estava muito tímida nesse processo, porque tinha a Karine, que já tinha feito O Riscado, que era um filme de sucesso, ela tinha ganhado o prêmio. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer e tal? Mas, assim, ela me tranquilizou muito. Ela falou, vamos jogar, fica tranquila, vamos embora. E eu ficava ali fazendo e olhando e vendo os detalhes da atuação dela, encantada com aquela mulher. E pensando, nossa, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso observar. Observando, muito provavelmente, eu vou conseguir fazer um outro filme mais para frente e tal. Então, eu ficava vendo tudo dentro do set, tudo o que acontecia, como que funcionava. E aí nós fizemos esse curta, e foi assim, incrível o resultado. Quando eu vi, eu falei, gente, Lógico que eu fiquei assim, pensando que se eu tivesse mais experiência, que poderia ter sido uma coisa muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez fosse isso que o Maurílio quisesse
né? Não, talvez ele não quisesse a grandiosidade que eu estava pensando que poderia ter. Então, se o resultado para ele e para o público foi bom, para mim, ok também. Você... Toma uma água, Rê. Você tem uma cobrança muito séria assim, com o seu trabalho ou você é mais generosa com você mesma? Não sou. Nem pretendo ser. O quê? Generosa com você? Eu nunca quero estar confortável. Você quer... Eu quero ser desafiado o tempo inteiro. Não, mas quando você olha, você consegue reconhecer, nossa, isso ficou bom, estou feliz com esse trabalho. Consigo. Ou você fica o tempo todo se maltratando, tipo, não, eu sou péssimo, sou não. ruim, porque isso também não ajuda. Consigo reconhecer quando eu faço alguma coisa que me impacta, quando eu me surpreendo com aquilo que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter esse conforto, eu quero estar sempre preocupada com o que eu vou fazer. E tentando descobrir novas formas, né? Porque serei eu o tempo todo. E para eu me distanciar de mim, a cada personagem, que é isso, né? Eu acho que você tem que dar um salto, né? Sim. Dos seus costumes, do seu modo de ser, para você criar um outro. Não que eu não tenha coisas minhas nas personagens, mas assim, eu preciso que as pessoas não me reconheçam ali. Eu quero que elas vejam de verdade aquela pessoa que foi construída. Então, para mim, é sempre muito difícil se eu não consigo atingir esse lugar, assim. Eu acho... Aí eu me cobro muito. Então, eu tenho percebido que eu tenho me aproximado muito do que eu penso para as personagens. Obrigada, meu amor. Por esse esforço mesmo, e por esse medo de não alcançar esse status, né, junto do que me foi proposto, assim. Então, eu fico sempre olhando, nossa, ali eu podia ter feito mais isso, ali se eu tivesse estudado um pouquinho mais, talvez eu tivesse chegado nesse tal lugar. Mas eu entendo isso como uma necessidade de desafio, mas eu não percebo em você uma insegurança em relação ao seu trabalho. Eu sempre sinto que você fala, que você sabe que você vai fazer bem. E não por uma vaidade, mas porque eu sei que você sabe que você vai se dedicar para fazer aquilo bem. Né? Eu tenho essa segurança, eu tenho de verdade. Eu lembro de uma conversa que eu tive com você, eu acho que nesse dia que eu te conheci, talvez você estivesse se preparando para fazer a segunda chamada, você estava na leitura, a Fabi, nossa aluna do TAC, primeira turma do TAC, a Fabi estava também no elenco, e a gente estava conversando sobre ela e aí em algum momento você disse alguma coisa tipo, e a diretora não sabia muito quem eu era, mas aí eu comecei a ler. E na hora que eu comecei a ler, ela fez assim. E olhou para mim, eu falei, ela vai descobrir. Aí você falou, ela vai descobrir quem eu sou. Ela vai descobrir. Né? E aí eu falei, nossa, que segurança, né? Tipo, eu sei que eu vou entregar o meu melhor porque eu me preparei e eu vou fazer isso bem. Eu acho isso muito bom, assim, de construir essa autoconfiança, né? Tem que ter, né? Senão você é derrubado por pouquíssimas coisas. Por um olhar, você é derrubado, se você não tiver certeza daquilo que você quer fazer. Então, assim, numa leitura, por exemplo, que ainda não tem noção do que o diretor quer, daquele personagem, ou da obra no todo, eu chego para escutar. Mas eu tenho já alguma coisa daquele primeiro roteiro que eu li, eu já tenho alguma noção do que eu poderia, aonde que eu contribuo dentro daquela obra. Porque a gente está entre o autor, o roteirista, e o diretor. Alguém escreveu e alguém pensou aquela obra encenada. E eu estou ali no meio deles dois, né? Então, aonde que eu contribuo, né? Qual que é o meu momento de criar para essa obra alguma coisa que surpreenda tanto o roteirista quanto o diretor, coisa que eles não descobriram enquanto escrevia ou enquanto pensava em encenação, que eu, enquanto atriz, descubro na minha leitura, ali no meu primeiro contato com o texto, eu começo já a descobrir intenções e coisas que não passa por eles. É da atuação. Não é nem da escrita e nem da direção. Sim. Né? Então, quando eu vou para a leitura, alguma coisinha eu já consigo entregar ali. Pelo menos é a minha intenção fazer isso, né? Acho que tem dado algum resultado. Eu acho que tem. E é isso, não te deixa inseguro, porque você já tem um domínio ali daquilo que você sabe fazer. Agora, se você vai atingir ou ultrapassar o lugar que foi objetivado por eles, a gente não sabe. Aí é trabalho coletivo.
E acho que também tem muito do processo de escuta, né? No curso do TAC, que é o Atuação para Cinema, uma das coisas que a gente tenta falar muito com eles sobre estar muito atento à escuta para a direção, porque às vezes a direção pode mudar de ideia de tudo que foi ensaiado até ali. Então a nossa capacidade de ouvir e mudar. Então tá, isso que você quer agora? Deixa eu experimentar. Eu tento, né? De não ficar travado, não, mas eu vou fazer isso aqui, porque eu pensei, porque é o que eu quero. Mas não é sobre só o que você quer, é sobre a ideia que está na cabeça daquela pessoa, que está pensando esse filme. E então, você tem que estar disponível, eu acho que essa é a palavra, né? Para transitar nesse mundo aí, em que as pessoas podem modificar tudo na última hora, ou te pedir algo ali em cima da cena. Nossa, depois que você fez isso aí, eu gostaria que você fosse para esse lugar aqui. Como é que você faz? Você tem que estar aberto, né? Não pode cristalizar as coisas e falar, isso aqui foi o que eu fiz, isso aqui é o que eu quero fazer, isso é o que eu vou fazer. Não. Né? Você tem que ter essa disponibilidade de mudança e esse preparo também. E ter uma inteligência cênica que te ajude também, que um pedido que venha de última hora, ele não te intimide, ele te estimule. Né? E isso é muito legal. Então, se você tem todos os dados da personagem já construídos, pensados, né? Ele não tem que estar exatamente fechado. É construído nesse sentido, assim, de ter todas as nuances dessa personagem. E é como a vida. Né? Ali é como a vida. De repente, alguma coisa pode acontecer e essa personagem tem que reagir de alguma maneira. Né? Aqui, por exemplo, se cair essa luz, a gente vai ter que reagir. A gente vai ter que pagar. Vai ter que pagar, inclusive. Então, se nós vamos chorar, né, de imediato, a gente já vai chorar, pensando, nossa, quanto custa uma luz dessa e tal. E eu não posso estar aqui, ficar aqui, porque a gente está conversando e essa é a posição que foi estipulada. Não. A luz caiu. A luz caiu. Passou um pássaro no meio da cena. Exatamente. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Sim. Mesmo que daqui a pouquinho a gente volte, levante a luz e continue aqui nesse mesmo lugar. Né? Sim, nosso nariz fecha, a gente precisa de um lencinho, que a gente chora. É como a vida, a gente tem que estar aberto, né? Para esse caos-orgrama que o cinema tem também, né? Tem um cronograma, mas tem um caos que vem e faz, oi, você tem que... E pensando sempre que esse caos ele vai te dar pano para manga. Vai te dar o que é melhor, que é o inesperado. Exatamente. Que é o que a gente tem que buscar, a gente tem que preparar tudo e depois abrir as portas para o inesperado, né? Dentro da cena, dentro do set. Porque senão fica tudo muito rígido. Aí não tem magia, não tem surpresa, mistério. né? Não tem feitiçaria. Tem que ter surpresa. Não tem o que a gente não esperava. Eu acho que a gente faz alguns exercícios aqui na escola, justamente eles numa situação de improviso, para eles acostumarem a não estar sempre no controle de tudo, porque tem que organizar, tem que produzir, tem que saber o que vai fazer, mas às vezes não vai dar certo. E aí você vai ter que mudar na hora, e você tem que ter habilidade para se adaptar, porque choveu. E a cena era externa, e agora você vai ter que filmar embaixo daquela marquise, você não queria, mas como é que você faz? Tem que ser você bonito, né? E vai ficar bonito, né? Como é que você se vira dentro desse inédito que chega, né? E é muito importante também a gente pensar no improviso, né? Sempre que a gente fala em improviso, a gente pensa em alguma coisa improvisada. Mal feita. Só que o improviso ele pode ser pensado também, né? Não no sentido do que vai acontecer aqui, o que eu vou ter que fazer. Não, mas se eu tiver que improvisar, eu preciso ter também uma linha. Eu preciso pensar no improviso como uma linha de construção, mesmo que ele seja feito com 30 segundos. Se na minha cabeça, na minha organização, enquanto atriz, eu tenho a ideia de que o improviso ele tem início, meio e fim também, e de que ele precisa... a gente, quando eu fazia match de improvisação, a gente sabia que tinha que atingir um ápice, né? Tem que ter aquele momento X que esse improviso vai funcionar. Ele pode ser no meio ou no final, ou até no início, né? Mas tem que ter essa explosão. Então, eu tenho que estar sempre pensando que o improviso ele tem uma linha de construção também, apesar de ser um improviso. Né? Não posso pensar no improviso só como algo que eu vou tentar, se der certo, ok. Não, ele tem que dar certo. Porque você está escrevendo enquanto você improvisa. Exatamente, exatamente. Então, fazer essa leitura do improviso ela é importante para o ator, de que não é qualquer coisa. É uma arma que você tem de escape,
né, que pode dar certo ou não, de verdade, às vezes não dá, Sim. mas que a sua tentativa ela foi positiva. Ela pode não ter alcançado o Aquilo que você resultado. imaginou. Mas quando você vê um esforço no ator de improvisar bem, aí você já valida, mesmo que não tenha dado o resultado esperado. Sim. Né? Acho que a gente começou falando um pouco sobre o processo, sobre a minha próxima pergunta, que é um pouco sobre você dentro do seu ofício, dentro dos seus das suas ferramentas de trabalho, assim, como é o teu processo criativo? Se ele muda muito, se a cada processo é alguma coisa que te dá um disparador de criatividade, ou se você tem um método seu, assim, meu primeiro encontro com o texto, aí quando eu começo a tirar o texto, a falar o texto em voz alta, como que eu faço para decorar, como é que eu faço para me preparar para ensaiar a cena com um colega. Você poderia compartilhar um pouco como que você estuda? Cada processo é diferente, assim, dependendo do não queria usar essa expressão, mas assim do tamanho do personagem. Se é uma personagem protagonista que exige de você muito texto para decorar, muito tempo disponível, esse aí tem uma entrega gigantesca, assim. Você não pode parar de pensar naquilo o tempo todo, porque os outros personagens, muito provavelmente, vão depender do que você está entregando. Então, não é só a sua parte. Nunca é. Mas, quando é protagonismo, você fica muito mais envolvido ali. Então, o tempo de entrega ele é quase que integral, assim. Eu procuro sempre deixar minhas coisas muito organizadas, assim, de fora do set, para eu poder ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Então, assim, eu já deixo minha casa com andamento, já aviso minha mãe que as visitas vão ser mais escassas, porque aí eu fico mesmo entregue aquilo ali. Quando é uma personagem de menor escala, assim, em termos de quantidade de cena, eu me deixo mais livre. E eu gosto de decorar os meus textos assim na véspera das filmagens. Eu não gosto de decorar muito antes, não. Porque, primeiro, que tem um andamento ali, mesmo que ele não seja cronológico, depende muito do que eu filmei hoje para o que eu vou filmar amanhã. Então, se eu já estou com tudo decoradinho, tudo muito falado, eu acabo perdendo a oportunidade de ter uma fala mais orgânica que combine mais com o que eu fiz no dia anterior, mesmo que aquela cena anterior ela venha depois. Então, é uma construção fragmentada, que eu tenho que estar muito atenta. Então, eu prefiro... Porque o cinema a gente não filma como você assiste cronologicamente. Às vezes o filme não é linear também, exatamente. Mas para o ator, para a atriz, é importante saber, nossa, essa cena eu terminei assim, na próxima eu vou estar de tal jeito. Exato. E ter esse estudo, né? E se essa cena que eu gravei hoje, ela vai acontecer de verdade lá no final, e a de amanhã é a primeira cena, eu tenho que linkar a primeira com a última, eu tenho que entender o arco desse personagem. Então, eu prefiro fazer assim, de ir decorando na véspera, né, das filmagens, um dia antes, no dia. Mas isso não quer dizer que a forma, o corpo dessa personagem, o tipo de voz, o tipo de... A composição já está construída. Né? Porque eu vou fazendo isso ao longo também, mas de cara eu já imagino que mulher é essa. A mulher é totalmente empoderada, ela é elegante, ela é uma senhora, ela está com uma doença, ela está triste, ela está feliz, que vida que ela levou, que peso, que carga que essa personagem tem. Então, eu vou fazendo assim. Mas, ultimamente, assim, eu me sinto mais confortável, assim, menos ansiosa. Eu acredito muito no momento da cena. Eu acho que muitas coisas se resolvem em cena. Coisas que, às vezes, na leitura, ou fazendo sozinha, ensaiando sozinha, eu fico um pouco na dúvida, eu falo, não, mas quando eu estiver lá com a minha parceira, o meu parceiro de cena, ou mesmo se for um solo, uma cena solo, aqueles elementos ali do set, eles vão me... te preencher, te eles ajudar. Vão me preencher, eles vão me ajudar. Mas para o teu processo de composição... Ah, tá bom. O que aconteceu? É porque tá tapando o rostinho dela.
Ah, entendi. Tá tapando ainda? Ou tá melhor? Mas é muito longe, que senão o som fica ruim. Aí, aqui. Obrigada. Obrigada. Melhorou? Sim, já. Não, mas ao mesmo tempo a posição tá boa? Tá bom? Tá bom? Agora. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu vou voltar à pergunta. Oi? Oi. Fala comigo, Rê, pra gente saber ouvir sua voz ali. Oi. Sobre a composição. Qualquer coisa só pra ele ouvir. A composição, vamos pensar aqui, né? O que a gente fala? Eu Deu acho certo, que... Almir? Podemos voltar? Então, voltando em 3, 2, 1. Rê, a gente teve uma pequena pausa aqui para consertar o seu microfone, seu quadro. E eu tinha acabado de te perguntar, eu ia te perguntar, na real, sobre a composição dos seus personagens. Você procura pessoas da sua vida real para se inspirar? Você tem figuras da sua memória? Tipo, essa aqui me lembra aquela vizinha da minha avó, que ela falava meio assim, falava, vó, Bernadette, sabe assim? Qualquer coisa que te dá da tua memória, assim, quando você está compondo. Você se apoia em pessoas reais, em referências de outro filme? Como que você pensa a sua composição de voz e corpo? Assim? Eu assim, claramente não, assim, né, nitidamente não, assim, para eu dizer, então, eu pensei nessa pessoa e construí. Mas, às vezes, depois da construção, depois dessa composição, eu identifico com alguma coisa que eu já vi na vida, alguém... mas de imediato, assim, para iniciar o processo, não. Eu sempre me baseio no que vem para mim, ali, é uma mulher de 40 anos. Falo, olha, obrigada. Gata. Ou uma senhora, uma avó que sofreu isso e aquilo na vida, ou então uma mulher que está muito feliz com a vida e tá tudo certo para ela. Então, até que o personagem vai ter que sofrer, né? Porque é um filme. Em algum momento vai acontecer. Mas aí eu penso mais nisso, sabe? De como que foi a vida dessa pessoa para ela chegar nesse momento que ela está ali no filme. E você escreve a história pregressa dos personagens? Não, ou você só pensa sobre isso? Só penso. Então eu penso, que peso que essa personagem tem, se é uma personagem muito leve, em que momento que ela pode ali virar essa chave e dar uma pesadinha, se isso vai ser muito nítido ou não. Né? Por exemplo, a Wanda de Colônia, ela tem um peso do início ao fim, porque a história dela já, quando ela aparece na hospital, obra, ela já está na metade. Na verdade, ela está no final do processo dela dentro daquele hospital. Né? Então, não tinha como ela ser uma pessoa leve em momento nenhum, por mais que ela quisesse. Por mais que ela tentasse, em algum momento, se distrair ali com os colegas e tal, era impossível ela dar um sorriso realmente aberto. Ela conseguia rir, mas sempre no final tinha alguma coisa, em algum lugar ali ela tinha um peso e que todo mundo reconhecia, que era de uma mulher muito sofrida. Então, eu vou compondo com esses elementos, né, da história da pessoa. Né? Por exemplo, quem eu sou hoje? Eu sou o resultado da minha história. Então, quando eu dou uma gargalhada muito espontânea, porque hoje eu consigo fazer isso, porque eu me permito ter essa gargalhada espontânea e feliz, porque eu decidi que, de um certo tempo para frente, eu não ia mais ter um meio sorriso. Né? Porque tudo que eu tinha que passar, eu já tinha passado, ou mesmo que viesse passar outras coisas, eu ia encarar de forma diferente pela minha experiência de vida, pela minha vivência até aquele momento. Então, eu acho que são decisões que você vai tomando na vida que vão diferenciando o seu comportamento físico, o seu comportamento psicológico. Né? Então, eu tento fazer isso com as minhas personagens também. Que incrível. É muito lindo. Você é muito linda, né? Você sabe. Eu não sei se vocês sabem isso, mas acompanhando as suas entrevistas, eu também fui descobrindo alguns detalhes que eu não sabia. Mas, se eu estiver errada, me corrija. Você entrou na faculdade de artes cênicas de teatro na UFMG com 43 anos. Sou eu ano passado. Então, eu ainda tenho chance de ser você.
Meu sonho, Regiane, é entrar no tapete vermelho com você um dia. Ai, vamos embora. Não, eu tô brincando, mas assim... Vamos começar a planejar isso aí. Agora, gente, demissão, gente, não vou mais ser coordenadora da escola, tô indo embora para Minas Gerais, vou morar com a Regiane. Vamos embora. Não, eu tô brincando, Rê, mas isso é muito importante, porque a gente tem muitos alunos aqui que vêm para a escola com 19 anos. Mas a gente tem muitos alunos que a gente chama, eles não sabem disso, estão sabendo agora, que a gente chama por trás assim, a galera do plano B. Fulano é do plano B, foi ser médico, agora voltou para ser atriz, sabe? A gente, tá, entendi. Então a gente tem muita gente que foi ser arquiteta e agora quer fazer cinema, vai fazer direção de arte, sabe? Outra pessoa fez geografia e aí, não, agora finalmente eu quero fazer o que eu quero, que é cinema, e eu vou pagar esse preço. E todo mundo acha que, às vezes, que até aos 40 você já vai ter sua vida resolvida, né? Então, assim, contar para as pessoas que você começa a estudar teatro com 43, claro, eu acho que antes você já estava fazendo por fora, mas estudar oficialmente é muito inspirador. É muito inspirador, porque é isso, você está no auge da sua vida, linda, plena, colhendo o fruto do seu trabalho, assim, de ter acreditado em você, né? E eu acho que o auge é isso, o auge, né? A gente tem que sempre pensar no auge. Eu quero estar no auge todos os dias, né? Eu não posso limitar. É porque a gente, estruturalmente, a gente tem isso, né? Sua infância, sua adolescência, sua fase estudantil, início da sua vida adulta, casamento, filhos, construção econômica e aposentadoria. Essa foi a estrutura nos apresentada. Acontece que essa estrutura me incomoda desde sempre. Assim. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu ficava vendo os meus colegas, porque como eu trabalhei numa empresa pública, as pessoas trabalham até... Esperando a aposentadoria. Esperando a aposentadoria. Essa é a maior expectativa das pessoas. E eu ficava pensando, e aí? E aí, elas aposentavam e permaneciam na empresa, porque tinha essa oportunidade. Você podia se aposentar e continuar. E eu pensava, lutou a vida inteira para aposentar. Aí aposentou, quer continuar trabalhando. Por quê? Porque não abriu uma outra frente. Né? Então, quando ela se viu aposentada, que ela ia ficar em casa, lendo uma revista, assistindo uma televisão, ela entendeu que não era aquilo que ela queria, ela preferiu permanecer na empresa. E aí ficava ali até o dia que a empresa desejasse, ou morresse, ou ela... Não tinha uma outra expectativa, tipo, eu vou fazer uma outra coisa e vou sair daqui. Não tinha. E isso já me incomodava desde cedo. Eu ficava vendo essas pessoas que eram pessoas incríveis, pessoas inteligentíssimas, que eram referência dentro da empresa, inclusive. Acomodadas. Ali, achando que era aquilo. Felizes até. Aí eu ficava pensando, gente, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Mas eu estava também dentro dessa bolha, dentro dessa onda de filhos pequenos, casamento, casa, construção, dinheiro. Mas um pensamento sempre no cantinho aqui, tentando me estimular para outras coisas. Enfim, essa foi a minha caminhada. Né? Não quer dizer que tem que ser de todo mundo. Mas eu sempre estive no meu auge naquilo que eu estava fazendo. Eu sempre busquei isso. Então, se eu era uma chefe de seção, eu queria ser a melhor chefe de seção. Se eu era a coordenadora cultural, eu queria ser a melhor coordenadora cultural. Se eu era a atriz do grupo de teatro empresarial, eu queria ser a melhor atriz do grupo empresarial. Eu acho que isso a gente... Mas não a melhor por competição, melhor que você podia ser. Que eu podia ser, e para mim mesmo, assim, para justificar a minha estada naquele lugar. Né? A gente tem o privilégio de viver uma vida, é bom a gente pensar nisso, que é uma, não é muito longa, né? Não é muito longo. Se você viver 100 anos, é pouco. É verdade. Né? E se você não fizer dessa sua trajetória alguma coisa que seja importante e que você se sinta no auge todos os dias, não vale a pena. Né? É lógico que eu não penso isso desde o início. Eu tinha uma inquietação que eu nem sabia o que era. Hoje eu consigo fazer essa leitura de uma pessoa que quer todos os dias pensar que aquele dia é importante para ela e que ela tem que fazer alguma coisa naquele momento. Porque o passado, ele te ajuda, o presente, ele é o que você está sentindo e fazendo, e o futuro ninguém sabe. Uma vez eu li num lugar uma frase que eu não esqueço. Se você quiser fazer Deus sorrir, faça planos.
Eu acho que a gente não tem que planejar, porque a gente nem sabe se eu vou levantar dessa mesa e sair desse estúdio. Eu posso morrer aqui. Não, não. Aqui não, Rê. Não, isso é Não, histórico. não. Tem muito filme ainda pra gente fazer. Mas isso pode acontecer, né? Mas até aqui, aí a gente tem o domínio do seu passado e do seu presente, você tem o domínio. E você tem que fazer disso uma coisa importante para você e para as pessoas que estão à sua volta. Daqui a pouco eu já não sei mais. Então, eu acho que planos não são os melhores. Acho que o melhor é você organizar o que você tem até aqui. Essa organização, ela te faz ir para lugares que você não imagina. Então, quando eu entro na faculdade aos 43, com colegas de 17, 18, e que eu descubro nesses meninos que eu já tinha tido a mesma idade deles, coisas que eles estão fazendo que eu não fiz na minha, lá com os meus 17, 18, eu falo, cara, eu estou tendo a chance de fazer. Olha eles aqui fazendo coisas que eu nunca imaginei e que eu nunca fiz. Interessados em mudar o mundo. Interessados em saber o que o mundo apresenta para eles. Interessados em saber o que acontece para além dos meus muros, né, que eu fui construindo aí, achando que era o ideal. Né? Então, quando eu vi os meninos fazendo, que hoje eles são do meu grupo, hoje eles estão com 39, 40 anos, com a idade que a gente se conheceu, quando eu vi aqueles meninos fazendo coisas que eu não tinha feito, eu tinha feito outras tantas que eles ainda fariam, mas aquilo, né, o interesse pelo outro, real, né? De fazer algo, de escrever um texto que dissesse alguma coisa, tanto para nós quanto para as outras pessoas, e que, a partir desse trabalho, eu modificasse de alguma maneira, mesmo que fosse um ambiente, mesmo que não fosse alguém, isso, para mim, fez todo sentido. E eu falei, eu preciso fazer isso, e agora é o meu momento. E não lamentei não ter feito lá atrás. Muito pelo contrário, joguei toda a minha energia naquele momento que eu estava vivendo e trago isso até hoje comigo. Que é o que você tem, né? Que é o que eu tenho. Presente. O presente. O presente é um presente. Exatamente. A gente demora a entender isso. Não quero que ninguém pense, nossa, ela é incrível. Não, não sou incrível, não. Só que eu busco ler todos os dias o meu próprio livro, que eu tento escrever. Né? Então, eu escrevo, releio, e para a próxima página eu ter alguma novidade também. O que você tem que aprender com essa situação, né? Claro. Para ela não se repetir. Ah, que incrível. A gente falou um pouquinho, bem de leve, assim, sobre suas personagens, né? Mas a gente não chegou num assunto que é uma das perguntas que eu tenho aqui, que é de uma aluna muito especial para a gente, que é a Natália Duarte. Natália é atriz. Ela é formada na Unesp em licenciatura em teatro e formada aqui no técnico em atuação. Ela é uma atriz negra e ela, como TCC dela, ela pesquisou lá na Unesp, né, não aqui na IC. Na Unesp, ela escreveu sobre a representação da mulher negra dentro do audiovisual. E ela me pediu, eu perguntei se ela tinha uma pergunta para você, ela me pediu para te perguntar como que você vê os papéis que você é chamada para fazer ao longo da sua carreira, se eles foram mudando, se eles te causaram incômodos, de algum momento você falar, por que eu estou sendo convidada para representar essa figura, dessa forma? E se você dá esse tipo de devolutiva para os realizadores, tipo, eu não concordo como você está sendo representada, como esse personagem está sendo representado aqui, como que você percebe isso? Tem uma evolução do tipo de personagens que você tem sido convidada para fazer? Não sei se é uma evolução, assim. Eu acho que cada um é uma surpresa e cada pessoa que me convida tem um olhar. Às vezes a pessoa fala, eu fiz pensando em você. Né? E aí, quando você vai ler, não é algo que te estimule tanto. Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou conversar com essa pessoa para ver o porquê que você pensou em mim, né? O que você espera dessa personagem. Eu não vi aqui uma narrativa que me privilegie em algum momento, né? Ou que privilegie essa mulher preta que você está querendo colocar nesse lugar. Mas, assim, de fato mesmo, nunca aconteceu algo que me incomodasse, não. Porque também, de imediato, eu já, na primeira leitura,
eu já penso aonde que eu vou destacar a importância dessa mulher nessa história. Eu, Rejane, atriz, que talvez o roteirista não tenha me dado e talvez o diretor não me dê. Aí eu vou encontrar o lugar dessa mulher se destacar, não ficar entregue ali a um simples personagem. Ela precisa, de alguma maneira, demonstrar que esse corpo dela é um corpo político também e que ele está ali representando alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Então, normalmente, eu busco entregar isso já. Então, se a pessoa me convida, ela pode ter certeza que ela vai receber ali alguém que está se sentindo na obrigação de fazer um bom trabalho e de também, enquanto pessoa que está representando uma categoria, ou uma luta, ou uma tribo, ou como queiram destacar as pessoas que fazem diferença, eu vou estar ali, de alguma maneira, pronta para a guerra. Né? Então, vou citar um exemplo aqui. Eu fui convidada para fazer uma participação numa novela que era uma mulher que teve um caso com um homem branco, tiveram uma filha. Essa filha não foi reconhecida por ele, mas ele cuidou dessa mulher e dessa filha por a vida inteira, mas num lugar de empregada. Então, essa mulher ficou trabalhando na casa dele, ele perto, olhando essa filha que ele teve com ela, cuidando, dando estudo, dando alimentação, saúde, toda essa parte. Mas ele nunca reconheceu essa mulher como uma companheira dele e nem essa menina como filha. Mas essa história tinha uma reviravolta para a filha. A mulher, essa minha personagem, ela aceitava esse lugar e ainda achava que ele estava fazendo bem. Ele era bom para ela. Ele era bom para ela e para a filha. Ele não jogou elas para fora, não mandou para o colônia. Quer dizer, em muitos aspectos, ela tinha toda a razão de achar que ele era um bom homem, né? Historicamente falando, a gente sabe que a primeira coisa que ele faria seria jogar essa mulher para fora, deixá-la com esse filho se virando. Ele não fez isso, então, para ela, isso já era muito. E a menina desenvolveu aí, longo desse tempo, uma revolta muito grande, evidentemente, que era o mote dela, essa revolta contra o pai e a mãe, que aceitava isso. E aí eu questionei. Eu falei, e essa mãe? Que momento que ela vai passar a ouvir a filha, a entender que a filha tem toda a razão? Porque eu preciso disso para eu aceitar esse personagem. Né? Eu acho que representa muito isso que esse momento que ela está vivendo, entre o pai da menina e a menina, para ver o tanto que a gente foi encurralado na vida. Eu acho que isso é bom de mostrar, mas eu preciso mostrar também que ela, em alguma hora, ela vai acordar para a vida e entender que não é isso, que ela tem que fazer a parte dela também e falar, não quero mais viver isso, já vivi isso a vida inteira e estou com a minha filha, sim, ela tem toda a razão de estar revoltada e tal. Acontece que é isso também que a gente corre o risco. Era uma novela, né? Então, a novela ela não tem um roteiro fechado, apesar de que essa novela foi escrita no período da pandemia, ela quase uma obra fechada, mas ela tinha um prazo, ela tinha uma quantidade de capítulos que talvez essa personagem fosse desenvolvida ou não. Eu corri esse risco e essa personagem não foi até o final. Não houve desenvolvimento dela. Então, assim, eu fiz alguma coisa que eu tive essa frustração de não conseguir chegar no final da história dessa mulher. Mas eu também corri o risco, porque eu queria experimentar uma novela. Eu estava com pessoas que eu adoro, que eram outros atores que fizeram parceria comigo nessa novela, que eu queria muito continuar trabalhando junto. Então, assim, por vários fatores, eu cheguei nesse lugar. E não consegui finalizar. Então, assim, aí eu fiquei pensando muito nisso e falei, bom, agora eu não corro mais esse risco, eu não quero mais entregar uma personagem que não vá para lugar nenhum. Isso, para mim, é muito caro, muito sério, muito
é de muita responsabilidade. Então, respondendo para ela, assim, foi o único momento em que eu me senti frustrada nesse sentido. E nem era uma frustração minha, não, porque eu sabia o que eu queria. Era uma frustração do modelo, né, da obra, que não poderia desenvolver isso ali. Até poderia, né, mas não era o mais importante naquele momento para aquele. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. Não é escolher, eu não fico escolhendo personagens. Qualquer personagem que me der, eu acho que dele eu posso fazer uma grande coisa, assim. Maravilhosa. Mas tem isso também, né, assim, de o que é que estão querendo com isso e para onde que eu posso levar isso. Sim. E qual foi o impacto, assim, dessa indicação ao Oscar na sua vida, Regiane? Como que... Parece uma pergunta meio óbvia, assim, claro que impactou, a gente sabe disso, mas para você, assim, como foi esse momento, assim, e entender... Cara, sim, eu acho que é um momento histórico, assim, para a gente, né? Depois de tantos anos, me parece que a última obra que se aproximou disso foi o Central do Brasil. E aí, quando você se vê saindo lá de uma locação, que era uma casa em Contagem, Minas Gerais, uma produtora de médio porte, você vê o tanto que é importante você acreditar naquilo Sim. que você faz e nas pessoas que te oferecem trabalho. Não é o tamanho, é a qualidade, né? E o que você pode fazer dentro daquilo, né? Aí eu começo a ver resultado dessas coisas que eu falo, que são super simples, assim, mas que elas, de fato, têm uma potência muito grande no resultado final da obra. Né? Como você pensa em construir um personagem, como você decora um texto, como se você está pensando da obra do início ao fim, mesmo que você não faça parte do todo, porque muita coisa do Marte 1, por exemplo, eu só vi depois que o filme estava pronto. Não estava nos outros núcleos. Né? Por exemplo, onde meu marido trabalhava, lá no prédio de luxo, eu nunca estive ali, eu não sei o que acontecia ali, eu não fui naquela filmagem. Então, mas eu li o roteiro. Eu sabia o que ele falava ali. Então, em algum momento, eu podia puxar daquela história dele lá alguma coisa para dentro da nossa casa. O que faz muita diferença dentro de um texto que você recebe, que em 1h30 você tem que mostrar para o público a história de 4 pessoas, de uma família num todo. Então, se eu sei da história do outro, mesmo eu não estando ali na filmagem, eu consigo passear nesse roteiro como se eu realmente estivesse ali dentro daquela história. Sim. Toda. E aí você vê que o filme fica pronto e ele é indicado ao maior prêmio do cinema do mundo como filme internacional. E é um filme que tem 4 pessoas pretas na tela. E a história de um homem preto que roteirizou e dirigiu esse filme, que vem também de uma família preta, e aí eu entendo que tudo que eu penso com relação a isso, que não é um sofrimento, como que eu vou dizer? É tão difícil falar sobre isso, porque eu tenho uma visão de que a gente pode construir coisas diferentes, sabe? E caminhos diferentes. E estar em todos os espaços que a gente deseja estar. Não é estar em todos os espaços, porque tem espaços que eu nem quero estar. Né? Mas aqueles que eu desejar estar, eu posso abrir caminho, mesmo que essa porta esteja trancada para mim. De alguma maneira, eu vou descobrir o segredo daquela chave. E isso está na minha mão. E aí eu vejo que isso é potente demais. Né? Tudo que tinha ali era para dar errado, né? No mundo que a gente vive. Né? E não, ele deu certo. Agora, por que não chega lá no dado momento, no final mesmo, na premiação do Oscar? Porque aí já é uma coisa muito maior. Aí é mercado, aí são estratégias, é dinheiro, aí vai muito além do seu potencial artístico. Mas quando a gente é indicado, a gente já entende que o potencial artístico ele está ali, ele foi visto pelas pessoas do mundo.
né? Então, para além disso, são coisas que não... né, seria lindo a Então, gente para estar além do lá. seu controle, né? São para além do controle que a gente, né, o Brasil, nessa crise, a gente foi indicado no final de governo, início do outro, que não tinha estrutura para nos ajudar a enfrentar e a preparar essa campanha, porque vira uma campanha mundial, gente, vocês não têm noção. Tanta gente engajada. Aí você fala, ai, cara, assim, eu preciso de 1 milhão para fazer isso. O que é 1 milhão, meu amor? Você não sabe o que é dinheiro. Não é campanha de 1 milhão, é campanha de 5. É um negócio monstruoso, assim, que você não acredita. E o jogo não é tão limpo, né? Assim, São cinema outras é arte coisas. e cinema é business. Business, e quando total. entra na parte do business, o jogo é bem pesado. É pesado. Assim, as pessoas... Não sei se a gente está preparado para isso, não. Eu acho que a gente é um pouco ingênuo ainda, É, sabe? A gente ainda tem uma expectativa mais romântica, assim, de que vai ser pelo nosso talento. Talvez fosse realmente o merecedor. Mas é business. E aí no final você tem que business entender também que você está num país que ele não valoriza a cultura dele, né? Porque qualquer outro lugar pegaria isso para si. Porque o prêmio, o Oscar, ele não é do cineasta nem dos atores, ele é do país. Quando ele é indicado a filme internacional, é um prêmio que a gente traz para todos. Sim. Né? Não é um prêmio meu, nem do Gabriel, é um prêmio para o nosso lugar. Sim. Então, assim, se a gente tem um país interessado em cultura, em destacar essa cultura mundialmente, seria completamente diferente. E a gente vai morrer tentando fazer que o Brasil seja um país que se interesse por cultura, né? Nós vamos continuar mostrando que o artístico tentando. está aí. Está mais do que provado. E construindo o mercado de trabalho, relações de trabalho menos precarizadas, né? E lembrando também que o Gabriel, que o Martin, que a Filmes de Plástico são resultados, né, de políticas públicas que se iniciaram dentro da Ancine, com apoio de dinheiro público para incentivar, para descentralizar a produção de audiovisual, e ele sendo contemplado, né, com dinheiro para fazer as coisas. Então, a gente hoje quase colheu esse Oscar, né, porque lá atrás existiu um investimento do país, do Estado, para construir muitos Gabriéis Martins. Né? E eu espero que a gente consiga construir outros. Né? Hoje o Gabriel é uma referência para esses meninos que estão aí. Você é uma referência para todos de nós aqui na escola. E é uma loucura isso, né? Porque a gente tem esse incentivo até um certo lugar, né? Que nos atende muito bem, o teatro também. A gente vai conseguindo desenvolver coisas e capitalizando de outras formas também, a gente não fica só à mercê desses incentivos, mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? Tem um limite, até onde eles querem que a gente chegue, né? Porque partiu daí, essa coisa do Oscar, por exemplo, se o país abraça essa campanha, seria outra coisa. Mas não existe esse interesse, ou se existe, ele não foi desenvolvido de alguma maneira que nos possibilitasse isso. Mas até aqui, porque é importante também, né, para as empresas, a gente sabe como que a coisa funciona. Então, assim, é muito legal ter incentivo, a gente reconhece, precisa disso e quer continuar, mas a gente precisa também que tenha um olhar além disso, que tenha um olhar para além dos incentivos, dos impostos, desse retorno para o empresariado. Isso tudo a gente também precisa continuar discutindo para tentar ultrapassar esses limites, né? Eu acho que é algo que precisa ter mais abertura. E acho que a gente está caminhando para isso. Porque se a gente não para de trabalhar e se a gente continua dando produtos importantes para o nosso país, em algum momento isso vai reverberar de forma positiva para a gente. Claro, é uma indústria, né? Ainda a nossa indústria não está completamente desenvolvida, mas tem essa potência, né, de se tornar... Estamos aqui para isso. Para isso, né? E a gente está aqui nessa escola formando trabalhadores para compor, para fomentar essa indústria. Eu tenho que começar a te liberar, porque daqui a pouco você tem outro compromisso. São 3h37, a Camila não para de fazer sinal para mim. Isso, acho que significa que eu tenho que acabar. É isso, Camila, que você quer de mim? Ai, meu Deus. Eu não quero parar. Que pena. Tenho que parar? Eu não estou te vendo, pode falar. A minha diretora. Hein, Camila? Fala, Camila. Então tá dando o horário da Regiane. Está dando o horário da Opa. Regiane. Você tem que ir embora. Eu tenho relógio.
Eu também. É tão gostoso, né? A gente ficar Você gostou? conversando. Ah, eu adoro, gente. Foi uma honra. Eu queria te convidar para Adoro. voltar em algum momento para a gente fazer um bate-papo com esse estúdio cheio de alunos aqui, para eles Sim. poderem te perguntar, para eles poderem te ouvir, tirar foto com você, Sim, volto continuar. com certeza. Agora que você disse ao vivo que não é porque vai estar gravado, perdão. Agora que você disse para a câmera que você está disponível para projetos estudantis, o seu telefone não vai parar de tocar. Muito, gente. Eu sou muito Porque, apaixonada. todo mundo vai querer te convidar para fazer filmes. E você pode vir morar aqui em São Paulo com a gente, ficar aqui. Olha, eu até pensei já. Assim, em algum Não. momento da vida eu pensei, mas assim, gente, minha casa é muito gostosinha. Não é tão distante, eu consigo vir e voltar. Sim, Dá claro. para fazer esse trânsito aí. Não, e é muito importante ter para onde voltar, né? exatamente. Muito importante você poder voltar para o seu silêncio, para sua Minas Gerais. Para Minas Gerais, eu acho que isso me alimenta muito. Com certeza. E é isso, né? Quando eu falo de organizar, né, e não planejar, é isso. É você entender o que te estimula, o que te faz muito bem, o que você pode abrir mão, o que você não pode. Então, assim, da minha casa eu não vou abrir mão, da minha cidade, um lugar que eu tenho muito respeito, muito amor. Belo Horizonte é um celeiro de artistas, de intelectuais, de bons amigos, de bares, de cerveja, de inspiração. Eu nunca vou largar aquele lugar. E um lugar que me formou também, né? Então, assim, eu devo muito respeito à minha cidade, aos meus amigos, aos meus professores, meus mestres, à minha universidade. Então, é por isso que eu gosto muito de escola, assim, porque eu fui muito formada na escola. Acho que é um desperdício você passar pela escola sem entender o que você está fazendo ali. Então, a primeira pergunta que eu acho que o aluno tem que fazer é o que eu estou fazendo aqui dentro dessa escola e o que daqui eu vou levar e o que eu vou deixar também. Não passa em branco, não, assim, faça coisas que, né, tire coisas desse lugar, se alimente desse lugar e faça disso uma história boa. E que depois você voltar para contar como é que foi a sua passagem por ali. Recentemente eu fui para na UFMG e no Cefart, que é um curso técnico lá de Belo Horizonte, receber os alunos exatamente para falar dessa trajetória, assim, e de como que aquele lugar foi importante para mim e que eu quero que seja para eles também. Que lindo. Rê, infelizmente eu tenho que te liberar, porque você tem compromisso. Pois é, vou para mais uma leitura, vou conversar agora com o diretor de uma série que eu vou fazer. Que é isso, né? Uma coisa... Várias coisas boas acontecendo. A gente deseja muito sucesso. Muito obrigada. E que você volte logo para ficar com a gente aqui na IC. Tá bom. E eu queria agradecer, em especial hoje, a gente tem o nosso primeiro apoiador do nosso programa, a Caixa Preta, que é o João Gatti. O João Gatti é cabeleireiro, maquiador. E agora, a partir de hoje, ele começou a me arrumar para o Caixa que lindo. Preta. Por isso que eu estou bonita. Não, sempre linda, né? Então, queria agradecer a esse apoio cultural do João Gatti para o nosso programa Caixa Preta. E agradecer você, Rê, por mais uma vez ter vindo aqui. Eu que agradeço muito. Assim, olha, gente, que coisa legal isso que você acabou de falar agora do João, né? Que é um apoiador. Todo mundo pode apoiar a cultura, todo mundo pode apoiar escolas, cada um no seu... na sua atividade, né? Porque às vezes você fica pensando, nossa, o que eu posso fazer, né? Para dar um apoio, assim, tem muitas coisas. Se você descobre, se você quiser, você descobre. Então, ver vocês trabalhando aqui com Caixa Preta, tentando, correndo, fazendo, buscando, com apoio ou sem apoio, né? Lógico, com apoio é muito melhor, é muito estimulante, assim. E eu agradeço muito esse convite, estou muito honrada de estar aqui com você nessa cadeira que eu já vi que passaram tantas pessoas importantes, interessantes, pessoas que contribuem, né, para a nossa vida, cada uma dentro do seu viés, mas eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho, de alguma maneira, com as minhas poucas palavras, com a minha pouca experiência. Não é muita. Mas com muito amor e muita dedicação. Generosidade. É isso. Então tá, acho que a gente encerrou.
Eu queria pedir às pessoas para me acompanharem nas redes sociais, Por favor, no Instagram, fala com seus alunos aqui para aquela que câmera, é deixa seu Rejane recadinho. Faria, porque vem muitos lançamentos aí esse ano, estreias de filmes, de séries, espetáculos também, que eu continuo com o meu grupo trabalhando, e a gente vai estar aqui no interior de São Paulo no segundo semestre. Então, eu queria muito que vocês acompanhassem. Me segue lá. Todo dia aparece uma coisinha nova e eu queria muito que as pessoas estivessem comigo. Que ótimo. E já, ainda bem que você falou isso, porque você me lembrou que eu não falei para você também que está em casa, seguir o nosso canal do YouTube, Isso. o AIC Cinematic, curtir, apertar lá o sininho para saber das notificações das coisas novas, novidades. E é isso, né? Acho que agora... Muito obrigada. Viu? Obrigada a você, amor. A gente Vanessa, vai ficar obrigada. te admiro muito, viu? Eu que te admiro. Eu? Por quê? Você sabe. Ah, linda. Chega, né? Já começou.